Nosso entrevistado aqui no Tabuleiro do Poder é o filósofo Luiz Felipe Pondé. Pondé é escritor, filósofo e professor, além de diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo. Com doutorado em filosofia pela USP e pós-doutorado pela Universidade de Tel Aviv, em Israel, é também colunista do jornal Folha de São Paulo e comentarista da TV Cultura. Pondé, muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço o convite. Pondé, eu gostaria de começar a nossa conversa. Claro que é uma pergunta mais ampla, mas eu queria começar te perguntando dos fatores somados, o que o senhor atribui à vitória do presidente Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado? Acho que são alguns fatores que a gente pode citar, assim, mantendo um número pequeno de fatores. Primeiro, o fracasso do PT. E quando eu digo fracasso do PT, não só do governo Dilma, mas o fracasso histórico do PT. O PT é um partido que, se havia lá um acordo no final da ditadura, na data do nascimento da Constituição, sei lá, o PT rompeu esse acordo na medida em que ele se revelou um partido fisiológico. E isso criou um vácuo, né? Importante para além da crise econômica. Eu acho que também um fator é uma onda conservadora em costumes, inclusive, que varre não só o Brasil e que está intimamente associada ao surgimento das redes sociais, que deram voz a muita gente que era absolutamente inaudível ou não participava de nenhuma discussão. A agenda conservadora de costumes do Bolsonaro atende as pessoas do dia a dia que não entendem nada de economia, que querem que a solução caia do céu, que desconfia das elites, que acha que a elite política, a elite da mídia, é todo mundo falso e trabalha para si mesmo. E essas pessoas entendem muito mais preocupações do tipo: será que meu filho é gay? Será que minha filha toma droga? Será que vai haver futuro para os meus netos? Do que uma discussão complexa acerca da reforma da Previdência. O senhor disse em maio à revista Exame que esperava que até o fim do semestre, primeiro semestre do governo, o Bolsonaro entendesse que ele é uma instituição e não o pai do Carlos ou fã do Olavo de Carvalho, por exemplo. Isso aconteceu? Passado esses 6 meses, teve uma mudança de postura? Eu acho que, em relação ao fã do Olavo de Carvalho, pelo menos do ponto de vista da visibilidade, sim. Que ele tenha entendido que ele é uma instituição, eu infelizmente acho que não. Ele, por exemplo, ele não entendeu que, se ele interfere na escolha do Procurador-Geral da República e desqualifica a lista tríplice dos procuradores, ele diminui a autonomia do Poder Judiciário em relação ao Executivo. Então, Bolsonaro é completamente despreparado para o cargo para o qual ele foi eleito, inclusive porque ele sempre foi um membro do baixo clero, que o baixo clero nunca teve dinheiro na mão, nunca teve relevância, e ele foi catapultado pelas redes sociais e pelo avanço populista que as redes sociais causam na política anti-institucional e pelo vácuo de poder no Brasil ao cargo de presidente. Não é à toa que chama ele de mito, né? Tudo que é mito, se você acha que é verdade, é uma bobagem. Pois é, você falava, por exemplo, do Carlos, dos filhos, e tem essa relação também familiar ali permeando o governo. Você acha que, no geral, o governo fabrica crises, por exemplo, com a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada? O governo tem fabricado suas próprias crises? Isso é diferente do anterior? Ele tem fabricado crise porque o Bolsonaro justamente não entende o que significa a dimensão do cargo que ele tem. Então ele tem essa coisa ele vai criando crises, mas essas crises, elas acabam, alguns acham, acho que não dá ainda para dizer com certeza, mas alguns acham que é uma estratégia, que ele vai gerando crise, gerando fumaça, e a oposição, por exemplo, não sabe o que fazer. Por outro lado, quem está querendo e espera que o governo Bolsonaro funcione, todo governo, depois que foi eleito, você tem que torcer que funcione, a não ser que você seja um militonto que acredita na ideia do quanto pior, melhor para você e para o seu grupo. Se a gente quer que o governo funcione para o Brasil melhorar, a verdade que dá a impressão é que o Bolsonaro não precisa de oposição, ele é a sua própria oposição. Porque na medida que ele vai criando crises, vai dificultando a economia, vai dificultando a gestão e vai piorando a imagem do Brasil e comprometendo investimentos, o Bolsonaro, se ele não entende o que é a instituição da presidência, ele entende menos ainda o que significa uma ordem global, como é que a gente vive.
André, e o senhor acredita que Bolsonaro vem perdendo a força junto com os seus eleitores, ou esses eleitores continuam sendo muito fiéis a ele? E se existe uma possibilidade de reeleição, se o senhor vê isso? Acho que é muito cedo ainda para falar em reeleição, né? A gente tem uma sensação de intensidade no dia a dia, porque a vida está muito intensa, né? No Brasil também, ela está muito intensa. Mas acho muito cedo e até porque a gente não sabe quem serão as figuras com quem ele disputaria. Você tem o Ciro Gomes, que é uma eterna variável possível, que em algum momento pode emplacar, se o PT não detoná-lo, certo? Como sempre fez. Agora o PT está muito, nesse momento, muito desidratado, talvez não consiga detoná-lo. Você tem o Dória no cenário, querendo se oferecer como uma espécie de direita liberal que toma banho, que você pode votar e não ter vergonha, né? Que também é uma figura que talvez possa ter algum sucesso. Você tem uns 3 anos pela frente. O próprio Haddad, que pode voltar dos mortos, né? Que é um cara jovem, então significa que ainda tem gás para queimar, né? No horizonte. Não tem nenhuma grande opção clara, definitiva. Assim. O Bolsonaro é uma opção, continua sendo uma opção. Ele tem aí, segundo os cálculos da Folha, 10 a 15% de, digamos assim, um núcleo duro de apoiadores. E o Bolsonaro, um pouco porque ele não entende direito as coisas, um pouco porque ele venceu intuitivamente, ele acha que se ele continuar com a pauta conservadora de costumes, ele vai ser eleito. Eu acredito que o Bolsonaro vai passar por um teste antes, que é a eleição americana. Se o Trump for reeleito, então há uma chance que o Bolsonaro seja reeleito. Se o Trump afundar, eu acho que há uma grande chance que o Bolsonaro afunde junto com ele. André, em março, na sua coluna na Folha, o senhor disse que a relação entre Bolsonaro e o Legislativo pode azedar se os deputados e senadores sentirem que ele cheira a Dilma. O que o senhor quis dizer com isso? E hoje essa relação, como que o senhor vê ela? Eu escrevi uma outra coluna, não lembro se é essa, em que eu dizia que o Bolsonaro um dia podia acordar vestido de rainha da Inglaterra trans, certo? Não lembro se foi essa, mas foi aí também nessa temática. O que eu queria dizer é que se o Legislativo, o Congresso, percebesse o vácuo do poder do Bolsonaro, esse vácuo podia ser invadido pelo Congresso, né? E quando eu falei do Rainha da Inglaterra trans, o que eu quis dizer foi o seguinte, que se o Legislativo, o Congresso, conseguisse montar uma espécie de parlamentarismo extraoficial, que o Bolsonaro ia ser jogado numa vala de Rainha da Inglaterra e o Rodrigo Maia ia tocar o governo. Se isso não acontecesse, ele podia chegar a uma situação de impeachment. Por isso que eu comparei a Dilma, cheirar a Dilma. Então, o que eu quis dizer é que já ali o Bolsonaro parecia sofrer de inapetência para a administração, para a gestão. Então, isso deveria abrir espaço para o fortalecimento do Congresso. E esse fortalecimento, se organizasse o governo, ele podia virar só a rainha da Inglaterra. Se não organizasse, ele podia sofrer um impeachment. E qual das opções? Eu acho que hoje a gente está numa de rainha da Inglaterra, assim, porque pelo menos a economia não foi tão péssima e absolutamente zerada ou negativa como se pensava. Você tem uma reforma da Previdência tramitando, você tem um Rodrigo Maia se fortalecendo e uma expectativa de que, já que o governo é louco, que o Congresso administre o país. Porque a política odeia o vácuo, né? Bom, Dé, você também falou um pouco sobre os militares, que eles nunca teriam visto o Bolsonaro como um deles e que o Bolsonaro seria uma opção para tirar o PT, né? Eu sei disso porque eles me disseram isso, os militares. Não é uma intuição minha. Lá atrás. E como é que é isso, então? Esse apoio ao governo foi bom para os dois lados? Pode os militares desistir de apoiar o governo em algum momento? Veja que os militares diminuíram a presença na mídia, né? O próprio vice, e o que eu quero dizer é que os militares eles recuaram, né? Teve aqui toda aquela história com o Olavo de Carvalho, eles recuaram no sentido que estão aparecendo menos, é isso que eu quero dizer. E o próprio vice está aparecendo menos. Veja que cada vez que ele assumia em algum momento, ele parecia que era o presidente da República. Agora ele está mais cuidadoso, né? Está um pouco mais distante, digamos assim, dos holofotes, né? Então, o que eu quero dizer, primeiro, é que assim, os militares de fato não viam e não veem o Bolsonaro como um deles. Porque o Bolsonaro está mais tempo na política do que
do que no Exército. E ele não saiu tão bem do Exército assim, né? E o Bolsonaro usa essa coisa do parentesco dele com os militares como uma espécie de ferramenta de marketing, né? Não que a corporação das Forças Armadas o vejam como parte das Forças Armadas. Não veem. Agora, o apoio ao governo Bolsonaro se deu e se dá ainda na chave de que a corporação das Forças Armadas no Brasil ainda é uma das formas de maior resistência à esquerda. Ela continua sendo, né? Ela não foi, tanto que o PT reconheceu que um dos erros que ele cometeu não foi ter conseguido contaminar as Forças Armadas. Então, o apoio das Forças Armadas ao Bolsonaro não foi diferente do apoio de setores empresariais ou de grupos liberais ao Bolsonaro. Foi um apoio de oportunidade, no sentido de que ele se revelou o candidato viável contra o PT. Falando um pouco do Olavo de Carvalho, é outro que estava com muita evidência, agora se distanciou mais. Por onde que anda o Olavo de Carvalho? Como é que está essa relação com o governo? Deu uma esfriada nos ânimos? Olha, veja bem, eu não conheço pessoalmente o Olavo de Carvalho, nunca tive nenhuma relação direta com ele. O que eu sei é que o Olavo de Carvalho aparentemente é uma pessoa um tanto instável, já esteve em diversos lugares várias vezes, e aparentemente alguém que tem uma metodologia um tanto paranoica de pensar o mundo, e eu acho que a equipe, inclusive filhos do Bolsonaro, ainda bem, isso é uma coisa que melhorou, né? Parece que eles perceberam que o Olavo de Carvalho está fazendo muito mal ao governo. Então ele desapareceu e ele disse que não queria fazer parte do governo, xingou o governo, né? Mas ele xinga todo mundo. Então eu acho que o Olavo de Carvalho talvez tenha passado seus 15 minutos. Falando um pouquinho dessa relação entre governo e imprensa, o Bolsonaro vive falando que a imprensa está distorcendo as palavras dele, que age de má fé em relação ao governo. O que o senhor acha dessa relação, então, desse governo com a mídia no geral? Eu acho que a relação da mídia com o governo deve ser sempre ruim mesmo. Não ruim no sentido de fechar a mídia, mas no sentido de que a função da mídia não é dar cama macia para governo nenhum, né? Senão ela não é o quarto poder, né? Tem que haver separação de poderes. Agora, o Lula também disse que a mídia falava mal dele, distorcia, a Dilma também. É que o Bolsonaro faz isso de forma mais constante até agora, e o Bolsonaro não tem a simpatia da maior parte dos jornalistas. Os jornalistas sempre foram mais simpáticos ao PT. Então, o Lula podia falar essas coisas e passava batido. O Bolsonaro, ele é, ao mesmo tempo, a pessoa menos treinada que o Lula, né? Muito menos treinada. Então, o Lula é um animal muito mais político do que ele, né? Então, o Bolsonaro é o sujeito que cancela uma reunião com o ministro das Relações Francesas e vai cortar o cabelo e grava ele cortando o cabelo. Quer dizer, é um sujeito que outro dia eu falei no Jornal da Cultura, dá até preguiça de criticar o Bolsonaro, porque é tão fácil. Precisa de alguém mais difícil de criticar. Vamos falar um pouquinho sobre o meio ambiente, que é um assunto que todo mundo está falando agora. Bolsonaro vem sendo muito criticado tanto aqui dentro do Brasil quanto internacionalmente. Como o senhor avalia essas posturas em relação ao meio ambiente do governo agora? Eu acho que é mais uma demonstração de que o governo aparentemente é mal preparado em questões relacionadas à ordem global. Então, é uma péssima narrativa você resolver declarar guerra ao meio ambiente. Porque o meio ambiente é uma variável que afeta todos, é uma espécie de materialização da ordem global. E, ao mesmo tempo, aqueles que acham que não existem riscos na forma como a gente lida com o meio ambiente, a essa altura do campeonato, parece alguém meio irresponsável. Então, tudo bem, a Amazônia é nossa, e eu também acho que a soberania não pode ser questionada, porque os países ricos nunca foram de confiança, porque seriam agora, né? Os maus tratos com a Amazônia não só atrapalham o cuidado com o meio ambiente, como destrói a imagem do Brasil, certo? E porque faz o Brasil parecer uma espécie assim de irresponsável ambiental. E isso é uma narrativa importante hoje para você ter investimento, né? Faz parte do pacote. O que eu quero dizer com isso não é que
você não possa dar alguma razão às críticas de que ONGs possam ter suas pautas institucionais específicas, certo? Ou que ONGs não possam querer, ONGs do exterior não possam querer questionar a soberania brasileira, instaurando certas parcerias com grupos dentro do país, diminuindo a soberania. Eu não acho que isso é impossível de existir no horizonte, mas questionar a pauta ambiental hoje no mundo é péssimo do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista do capitalismo, né? E do ponto de vista das narrativas que estão em circulação na mídia. Agora, sobre a educação, como o senhor que é filósofo viu a intenção do ministro da Educação, a Abraham Weintraub, de diminuir o investimento em faculdade de filosofia, sociologia? Primeiro, eu já escrevi coluna e já falei isso 1000 vezes, eu acho que o MEC devia fechar, né? Não devia existir MEC. Acho que a educação devia ser gerida por órgãos ou do Estado ou do município. Acho que a educação organizada em Brasília mais atrapalha do que ajuda. Normalmente o MEC é um puleiro de burocratas, certo? Que ficam lá atrapalhando o chão da sala de aula e vivendo às custas da burocracia e das punições que eles criam através dos rankings. Dito isso, né, porque para mim acho que é importante deixar isso claro, especificamente essa perseguição às humanas, ou a educação como um todo, porque mais recentemente o corte de bolsas, né? A educação é uma área que você pode bater muito, porque na verdade as pessoas não estão muito aí. Fala-se muito, mas ninguém está muito aí. Porque o resultado é a longo prazo, é invisível. De fato, achar que você pode fechar curso de humanas porque tem muito maconheiro, que de fato tem, né? Ou fechar o curso de humanas porque ele tem uma tendência ideológica à esquerda, que de fato tem, acho que meio que matar o paciente, é jogar o bebê fora junto com a água. Então, o Bolsonaro, quando diz assim, é melhor investir em enfermagem, as pessoas entendem que é melhor porque elas precisam de enfermeiras e não precisam de sociólogos. É por isso que a democracia é muito séria para ser entregue na mão do povo. O populismo, que é um regime só voltado para soluções simples, como essa da enfermagem, é claro que enfermagem o retorno é mais imediato. E é claro que o país precisa de enfermeiras. Mas é claro, ao mesmo tempo, que se você não tiver uma inteligência operando, como hoje existe, por que hoje existe uma inteligência pública no Brasil? Porque todos nós tivemos bolsa. Todos nós. O senhor disse que o Bolsonaro foi eleito para deixar Moro e Guedes trabalharem. Hoje, qual a importância ainda desses ministros? Como o senhor vê a relação entre eles? Muitos dizem que Bolsonaro e Moro estão com uma relação estremecida. Como que o senhor vê isso? Toda a relação com o Bolsonaro é estremecida, né? Eu continuo a achar que o Bolsonaro foi eleito, pelo menos por grande parte daqueles que o colocaram lá, para deixar que alguém organizasse a economia e alguém organizasse a segurança pública. Hoje, você tem um desgaste cotidiano, né? Teve aí o caso do Intercept, que a essa altura do campeonato eu acho que o Greenwald vai começar a perder palco, porque até agora, pelo menos, não parece que isso feriu tanto a própria imagem do Sérgio Moro, né? E o Guedes está tentando organizar a economia, que é super desorganizada, ficou super desorganizada. Eu não acho que seja exatamente a forma como aparece a relação entre eles que signifique que eles não estão funcionando. Pelo contrário, o Moro continua trabalhando e o Guedes continua trabalhando. Continuo achando que se o Moro e o Guedes afundarem, o governo Bolsonaro afunda junto. Bom, e qual que é a avaliação que o senhor faz da Operação Lava Jato até aqui? Com esses vazamentos, inclusive do Intercept Brasil, tem alguma avaliação de que houve abusos ou não? É possível, é provável que tenha havido abusos antes do Intercept, que eu acho um site oportunista, né? Mas o oportunismo faz parte da carreira profissional, né? Não só no jornalismo, mas a imagem do próprio jornalista líder do Intercept fora do Brasil é de alguém que sabe construir carreira e fama e é voltado para isso. Teve uma oportunidade, é ideologicamente motivado, como todo mundo sabe, e eu acho que o Moro e o Greenwald o Greenwald é o Moro da esquerda. Abusou, usou material hackeado, que continua tendo interesse público para o jornalismo, mas é hackeado. Mostrou que, na verdade, está todo mundo disposto a achar uma justificativa válida ou não para produzir conteúdo, certo? Então, acho que o Greenwald
ele é o simétrico do Moro. Já quando o Moro vazava aquelas conversas do Lula com a Dilma, já havia ali claramente um abuso. Do Né? Messias, aquilo tudo. Já havia ali claramente um abuso e, portanto, acho que já havia, não só na Lava Jato, agora, eu digo nas mensagens vazadas. Agora, isso não me parece que diminua a importância histórica da Lava Jato. Né? A Lava Jato acabou sendo, é por isso que a esquerda persegue tanto a Lava Jato, a arma que a direita teve para derrubar o PT. Né? E é nisso, não é nem tanto no impeachment que está o golpe, estaria aí o golpe. Né? A chamada República de Curitiba, como se falava na época, né? Com relação à Lava Jato em Curitiba. Mas o papel histórico da Lava Jato, inclusive desmantelando, em grande parte, a imagem que o PT tinha. Né? Então, independente do que você acha, a importância histórica da Lava Jato em ter retirado um partido poderoso como o PT de parte do cenário político, e isso é materializado na imagem do Lula preso, mostra a força da Lava Jato. E eu acho que ela continua com razoável força na população. O clímax desses vazamentos já passou, né? Daqui a pouco ninguém vai nem lembrar disso daí. Bom, eu acho que, assim como acreditar que a Lava Jato foi conduzida dentro da lei 100%, é acreditar em Papai Noel, eu acho que é acreditar em Papai Noel, achar que o Lula é inocente. Bom, daí agora falando de oposição ao governo, a gente até falou um pouquinho sobre isso agora. Como é que o senhor vê a oposição ao governo Bolsonaro? O que eles podem fazer como oposição hoje em dia? E quem que se desponta como uma liderança de esquerda viável para o futuro, vamos dizer assim? Eu acho que ainda não há uma liderança de esquerda viável, e se a gente entender a oposição como oposição à esquerda, porque o Bolsonaro, ele pode e está sofrendo, começando a sofrer uma oposição à direita e ao centro, né? O Dória vai nascendo, num primeiro momento aliado, mas é política, e agora despontando como uma possível oposição dentro da direita, mas uma direita mais liberal, né, mais arrumada, como eu falei há pouco, e ele pode fazer oposição, levar o PSDB a uma oposição não declarada, mas prática, né? O próprio centro, que domina o Congresso, que é os democratas, que é o partido de centro, né? Um centrão mais poderoso, assim, ele também faz uma oposição. É porque uma coisa é oposição ideológica, outra coisa é uma oposição viável. Pensando em oposição ideológica, que seria a esquerda como espectro mais óbvio, não me parece que tenha ninguém despontando. O Ciro, como eu disse, continua sendo uma variável, né? Porque é a figura de centro-esquerda que sobrou, com um certo histórico, né? Uma certa imagem. Mesmo os jovens como a Tabata Amaral, que está no espectro da centro-esquerda, num dado momento quase escorregou para o PSDB, então acho que também não tem, o espaço ideológico, ele tem desaparecido no centro, né? O espaço ideológico está muito polarizado. Né? Então é como se só existisse, sei lá, Bolsonaro e Boulos. A gente tem um vácuo aí. Não acho que a esquerda, ela nem consegue se articular como oposição concreta, não ideológica. Né? Quem se articula é mais o centro, é o Congresso, que não é ela que domina, é o centro, são os democratas. Então acho que a esquerda está bem atarantada. Não só no Brasil, mas no Brasil ela está bem. Porque a esquerda era só o PT, né? O PT faliu, a esquerda faliu junto. Pondé, o MBL, eles vêm fazendo uma autocrítica muito forte. A gente entrevistou o Kim Kataguiri e ele disse que eles contribuíram para que o debate ficasse mais superficial na época do impeachment. Como liberal, como o senhor avaliou o MBL e se o senhor concorda com essa autocrítica que eles estão fazendo? Assim, eu acho duas coisas desse tipo de declaração deles. Eu acho que uma mostra amadurecimento e mostra humildade. Eu acho que, por exemplo, se o PT tivesse esse amadurecimento e humildade, poderia ajudar a esquerda, coisa que não tem. E, ao mesmo tempo, mostra que eles estão aprendendo. Estão aprendendo no sentido de que, naquele momento, a força para gerar o desencaixe do PT do governo gerou uma militância, e toda militância implica em empobrecimento semântico, que é o que o Kataguiri falou. Né? Se reduziu o debate, empobreceu o debate. Todo momento militante empobrece o debate, porque você fica com 4 palavras na boca
para gritar contra o outro que tem 4 palavras na boca, né? Agora, o trabalho de tirar o PT do poder já foi feito, né? Naquele momento, eu quero dizer, naquele momento. Seja do impeachment ou do golpe, como cada um descreve, seja na eleição do Bolsonaro, né? A gente tocou sempre nesse assunto da polarização. Eu queria ouvir, então, essa questão da polarização hoje. O que revela no brasileiro hoje em dia? Ou é a direita ou é a esquerda? O centro, como você falou, está esvaziado, não tem um lugar ali. Então, o que isso revela de cada um de nós, esse ambiente tão polarizado? Acho que no caso do Brasil, hoje, especificamente, eu poderia citar o fato de que a polarização mostrou uma reação de um Brasil profundo e conservador em termos de costumes, irritado com o avanço de certas pautas de minorias identitárias. Muito obrigada. Obrigado pela visita. Foi um prazer te receber aqui no Tabuleiro de Poder. Muito obrigado. Obrigada.